eu não estiver com você, és meu amigo, me afasta do perigo sem eu merecer. Não quero seguir meu coração, porque ele é enganoso, é pretensioso e me afasta de ti. Eu decidi viver para ti completamente, e hoje estou aqui porque se entregou por mim. Sua morte me mostrou a vida, aquilo que um dia eu não podia ter. Seu amor me enche de alegria que me contagia todo amanhecer. E hoje estou aqui porque te entregou por mim. Sua morte me mostrou a vida, aquilo que um dia eu não podia ter. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos concede para que juntos, unidos, em harmonia, em comunhão com Deus e um com os outros, estarmos estudando a sua palavra, as Escrituras Sagradas, as quais chegam às nossas mãos e temos isso como privilégio, para que então possamos estudá-las, para compreendê-la. É necessário a ajuda de Deus. Por isso,
Clamamos esse Deus tão poderoso que nos ajude nessa empreitada. E já dando início a esse estudo, primeiramente vamos ver o aspecto conceitual, histórico. E para isso estaremos lendo aqui o contido na página número 1156 da Bíblia de Estudo, anotada, expandida, de Charles Hay, publicada pela editora Mundo Cristão, obra publicada no ano de 2006. Mas vamos lá ao que diz o autor, já na referida página, abre aspas. Autor Paulo, data 61 depois de Cristo, a igreja em Filipos. Fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, esta foi a primeira igreja a ser estabelecida por ele na Europa, conforme podemos observar ainda em Atos, capítulo 16. Filipos era uma cidade pequena, fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ficou famosa pela batalha travada em suas proximidades entre as forças de Bruto e Cássio contra as de Antônio e Otávio, mais tarde César Augusto, em 42 a.C. Tornou-se uma colônia romana, um posto militar com privilégios especiais. A relação de Paulo com a igreja em Filipos sempre foi íntima e cordial. Depois de tê-lo ajudado financeiramente por 2 vezes, antes de a epístola ser escrita, conforme narrado no capítulo 4, versículo 16, ao saber de seu aprisionamento em Roma, a igreja enviou Epafrodito com outra oferta. Filipenses é a carta de agradecimento por essa oferta e a epístola mais pessoal de Paulo a uma igreja. Quando estava em Roma com Paulo, Epafrodito adoeceu gravemente e quase morreu, conforme podemos observar no capítulo 2, versículo 27. E depois de sua recuperação, Paulo o enviou de volta com esta carta. Ainda que um tanto velados pela gentileza de Paulo, podem-se observar nas entrelinhas alguns dos problemas da igreja. Estes incluíam rivalidades e ambições pessoais, conforme se vê no capítulo 2, versículos 3 a 4, e também no capítulo 4, versículo 2. O ensino dos judaizantes, capítulo 3, versículos de 1 a 3, o perfeccionismo, no capítulo 3, versículos de 12 a 14, e a influência de libertinos antinomianos, conforme registrado no capítulo 3, versículos 18 e 19. Quanto ao local da redação, Paulo estava preso quando a carta foi escrita, mas há controvérsias quanto à cidade em que ele se encontrava. Alguns acreditam que o apóstolo estava em Cesareia, outros em Éfeso. No entanto, parece-nos claro que ele estava em Roma. Em capítulo 1, versículo 13, o apóstolo menciona o pretório, ou a guarda pretoriana, uma tropa romana de elite designada para o imperador em Roma. E ainda no capítulo 4, versículo 22, também fica evidente que no julgamento que Paulo aguardava, sua vida estava em jogo, comprovando que tal julgamento seria conduzido perante César e, portanto, em Roma, conforme capítulo 1, versículo 20. Embora Paulo tivesse permanecido preso em Cesareia por 2 anos, nenhuma decisão final para o caso fora sequer aventada ali, conforme Atos, capítulo 24. Há quem sugira Éfeso como local de redação, tomando por base 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Mas esse versículo não tem nenhuma indicação clara de um encarceramento. Agora, sobre o conteúdo, prossegue o autor. Uma das mais importantes passagens doutrinárias do Novo Testamento é Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 a 8. Nela, Paulo apresenta a doutrina de Kenosis, a auto-humilhação ou o auto-esvaziamento de Cristo. Os versículos de número capítulo 4, versículos 6 a 7, constituem uma importante passagem sobre a oração. Outros versículos favoritos da epístola são capítulo 1, versículo 21,
também o versículo 23 na parte B, capítulo 3, versículos 10 e 20, capítulo 4, versículos de número 8 e 13, e um retrato autobiográfico significativo que pode ser encontrado ainda no capítulo 3, dos versículos 4 a 14. Fecha aspas. Agora, meus irmãos, nós vamos ler o texto principal para o nosso estudo de hoje, que se encontra em Filipenses, no capítulo de número 2, dos versículos de número 1 a 4. Este é o texto áureo, texto básico para nós hoje. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, que nos diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Ti, soberano e eterno Criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, nós nos prostramos, confessando que somos pecadores necessitados do Senhor, principalmente ao estudarmos Tua Palavra. Nesta oportunidade, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos direcionando, e nos ajudando a fazer a Sua vontade. Pai, que somente aquilo que o Senhor deseja venha a ser proclamado, de acordo com as Sagradas Escrituras. Senhor, sou um instrumento Teu, neste momento, e que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. É que eu te peço, também que alcance a cada servo, cada filho do Senhor, que não importa onde esteja, onde se encontre, o Senhor há de alcançar cada um deles, que os nossos corações sejam transformados, que as nossas vidas sejam mudadas pelo Teu poder, para a Tua glória, para a Tua honra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Acabamos de ler, então, o contido em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4. E verificamos que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso em Roma, portanto, passando por momentos inoportunos e difíceis em seu ministério. Mas mesmo encarcerado em Roma, o apóstolo Paulo ainda continuou não só a demonstrar, mas viver a verdadeira alegria, porque ele aprendeu isso com Cristo. Aprendeu que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, pois mesmo em meio ao abandono dos amigos deste mundo, em meio à ingratidão das pessoas que cuidamos e amamos, da falta que sentimos de termos alguém perto de nós, das perdas, dos ardis do inferno e das estratégias soberbas e mesquinhas, muitas vezes prosperarem por algum tempo, o grande apóstolo Paulo sabia que a verdadeira felicidade, a alegria do cristão, não depende de circunstâncias, mas está no fato de permanecermos em Cristo e de termos a certeza real que tudo está sob o controle do nosso Deus. E assim, Paulo consegue verificar, a despeito de tudo o que estava ocorrendo, que tudo acontecia, transcorria dentro dos propósitos e dos planos de Deus para a sua vida, e que isso ainda contribuía enormemente para a pregação do reino de Deus. Em Filipenses capítulo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos conclama e nos exorta, ensinando que temos de viver uma vida condizente com a palavra de Deus, que devemos ter coragem e força, que vem do Senhor para nos posicionarmos em favor da obra de Deus, mas também que nós devemos entender
que quando passamos pelo sofrimento, há uma identificação com o nosso Deus, com Cristo, porque Jesus também sofreu. E é o Espírito Santo que nos capacita a entendermos e vivermos isso. E nós ainda sabemos da nossa responsabilidade de vivermos isso e buscarmos através da oração, do culto ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como nessa oportunidade, neste dia nós estamos tendo, de em comunhão com Deus e com nossos irmãos, estarmos fazendo isso. Mas para que isso aconteça, é necessário a ação do Espírito, e não depende de nós, porque sem Deus, nada nós podemos fazer. É o que sempre nos narra, né? O prefeito João Batista. Sem Jesus, sem Deus, nada nós podemos fazer. E quando compreendemos isso, percebemos que não pode existir orgulho que impede a plena comunhão, pois nenhum homem, por mais importante que seja ou se ache, não tem e nunca terá este poder que somente o nosso Deus possui. Só Deus pode proporcionar isso, e Ele deseja fazer isso em nossas vidas. Aleluia! Pois no final do capítulo 1, nós percebemos como se fosse que o apóstolo Paulo estivesse nos preparando para entrar com a mensagem da necessidade de que, para fazermos a vontade de Deus, é preciso e de maneira imprescindível que vivamos e estejamos em união. Pois no capítulo 4 de Filipenses, especificamente no versículo número 2, nos mostra que estava havendo um problema de união na igreja. E é bom ressaltar que a desunião traz sérios problemas e consequências terríveis. A desunião traz transtornos para a igreja e também para os irmãos em Cristo. Mas vamos ler o que relata o capítulo 4 de Filipenses, no versículo número 2, que fala sobre essa discórdia, sobre esse problema. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Viram aqui, meus irmãos? Que pensem concordemente no Senhor. É mais ensinamento do apóstolo Paulo. É o que a leitura que acabamos de fazer nos mostra, que embora houvesse uma desavença, que estava promovendo uma certa desunião entre alguns irmãos que estavam em Cristo, mas não estavam vivendo em união entre os irmãos, que Paulo, ele exorta e pede, né, de forma amorosa até, pensem concordemente no Senhor. É por isso que no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja a viver em amor, e para isso ele se manifesta de maneira amorosa, mas com firmeza, aponta e corrige os erros, e nos ensina que o problema da desunião é um problema espiritual muito grave e sério, que causa transtornos e é contra a vontade de Deus, pois o desejo de Deus sobre isso pode ser vislumbrado no Salmo de número 133, que nos narra: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É tão terrível, meus irmãos, quando nós observamos alguém que foi ensinado, ajudado por Cristo, e através também da vida de alguns irmãos, quando vão crescendo, prosperando na vida, vão se tornando soberbos, se esquecem do início, se esquecem daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Isso é terrível, meus irmãos. As pessoas vão ganhando uma confiança que não é uma confiança em Deus, mas é uma confiança em si próprios. E agora se tornam pessoas que se julgam autônomas, que não dependem mais de Deus, que não dependem mais dos irmãos. E eu, particularmente,
confesso uma vez mais que eu necessito de Deus e exclusivamente de Deus acima de todas as coisas, mas eu também careço dos irmãos. Preciso viver em comunhão, me faz falta a presença dos irmãos e preciso da ajuda e de vocês, de cada um de vocês, como temos certeza que da mesma forma aqueles que vivem segundo a vontade de Deus também pensam dessa mesma maneira. Mas infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas elas vão se tornando disforme em seu caminhar, e o que acontece? Vão trilhando novos caminhos, novos conceitos em suas mentes, seus corações, e os dias estão transcorrendo e transcorrem de maneira breve, de maneira rápida, e observa-se o quê? Que muitas vezes, meus irmãos, as pessoas já não querem mais viver em união, não querem mais viver em comunhão, e delegam estas coisas como sendo menos importante, que isso não é grave, que isso não tem problema, não tem consequências. Mas nós estamos observando nesta oportunidade que o apóstolo Paulo nos ensina, e a palavra de Deus nos exorta a observarmos que é bom entendermos que nós precisamos viver em união, e união sincera, harmonia plena, que vem da parte de Deus. Mas observemos ainda que a desunião era um problema que deveria ser sanado. E, portanto, o apóstolo Paulo nos mostra que isso não seria resolvido por meio de normas desta terra, mas que havia a necessidade dos irmãos colocarem suas vidas de forma digna com as Escrituras e apresentarem seus corações de maneira sincera e prontos em ouvir, obedecer e praticar com alegria a vontade de Deus. Também observa-se ainda, meus irmãos, que de acordo com o texto, não era toda a igreja que estava desunida, mas o texto nos mostra que estava havendo desunião, desavença entre alguns irmãos, e que estava acontecendo, e que haviam alguns irmãos que estavam promovendo isso, através do seu comportamento soberbo, sem se deixarem ser humildes, colaboravam para a desunião. E a desunião torna a igreja frágil, vulnerável, diante do sistema do mundo, que é contrário e que odeia a igreja. Vemos aqui a ocorrência de um problema interno que favorece o surgimento ou o fortalecimento de um problema externo. Viram aqui, meus irmãos, o que está ocorrendo? Um problema interno agora está colaborando facilitando o problema externo também de atingir a igreja. Nós vimos então que a desunião torna a igreja o quê? Vulnerável, frágil aos ataques do mundo, desse sistema, desta terra que odeia as coisas do Senhor. Mas Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, que nós lemos e vamos ler mais uma vez, aquilo que nós precisamos ouvir. É um conselho que serve não só para os filipenses, mas também para nós, em nossos dias, em relação à solução para o problema da desunião. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E para já estarmos concluindo esse breve estudo, em suma, em conclusão, o apóstolo Paulo nos ensina que nós estamos ligados em Cristo e por Cristo, que vivemos em união, em comunhão e em amor. O amor de Deus, ao ser visto através do sacrifício de Cristo por nós, deve nos impulsionar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Espírito Santo, que habita em nós e que nos mostra que nós somos templo, morada do Espírito Santo,
mas que não existe uma igreja composta de uma só pessoa, mas que a união, a comunhão daqueles onde o Espírito Santo habita, que somos nós, a coletividade dos irmãos é que forma a igreja, o corpo de Cristo. A unidade é uma obra exclusiva de Deus em nós, mas a união, para ser efetivada, meus irmãos, depende também de nós. Que o Senhor nos ajude e que nos direcione, nos fazendo termos corações humildes, sinceros, prontos para obedecermos aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, declarando o quê? Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. E Jesus já declarou: como você pode dizer que ama a Deus se você não ama aquele que você vê, e diz que ama a Deus a quem você não vê? E Jesus ainda prossegue dizendo o que mais? Que aquele que ama o Senhor, aquele que ama Jesus, pratica a vontade do seu Deus. E a vontade de Deus para nós é o que nos narra o Salmo de número 133, que diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Necessitamos, meus irmãos, estarmos em comunhão plena com o nosso Deus e também em comunhão plena com nossos irmãos. Precisamos obedecermos a Deus e fazermos sua vontade. Ainda na manhã de ontem, estive conversando com o pastor Silvio, que se encontrava trabalhando em meio às dificuldades, o calor, o sol, e mesmo assim, feliz e alegre no Senhor. Por quê? Porque vive em plena comunhão com Deus e também com os irmãos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo fazem a vontade de Deus nas suas vidas. Paulo exortou, no estudo que nós fizemos hoje, aqueles irmãos, no amor de Cristo, se reconciliarem e permanecerem unidos em um só pensamento. E nós devemos ser assim também, meus irmãos, porque quando nós desejamos isso em nossas vidas, Deus se encarrega de fazer todo o resto. Veja na nossa humilde casa de oração que pertence a Deus, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ele foi trazendo um a um pessoas que moravam distantes, longe, uma das outras. Deus trouxe e constituiu uma casa de oração e uniu os irmãos. Foi Deus que nos uniu. Foi Deus quem proporcionou a nossa união. Mas Satanás, a cada dia, a cada momento, tenta destruir isso. E tem arrebatado alguns até. Mas nós permanecemos em Cristo Jesus. E enquanto assim o fizermos, dando liberdade para que Ele trabalhe em nossas vidas, nossos corações, nós continuaremos unidos, juntos, em harmonia plena com Deus e com nossos irmãos. Mas enfim, ainda sobre o relato do pastor Silvio, ainda ele nos declarou alegre, feliz, dizendo: estou distante aí dos irmãos que estou trabalhando, mas o Senhor preparou aqui um verdadeiro irmão para estar do meu lado, um grande servo do Senhor, que a cada dia, em comunhão plena com Deus e também com este irmão que Deus preparou, nós somos igreja de Cristo, servindo ao Senhor, cumprindo os propósitos do Senhor, mesmo diante das adversidades, das lutas, mas firmes, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos a viver o quê?
em união. Não deixemos que o inimigo venha trazer nossas mentes, meus irmãos, aquilo que vai nos causar desunião, que vai nos proporcionar o desânimo, a tristeza. Mas devemos trazer à memória aquilo que nos traz o quê? Esperança. Jesus é a nossa esperança. O que Deus tem feito em nossas vidas é o que nos motiva a continuarmos prosseguindo, porque Ele tem mostrado que Ele tem permanecido ao nosso lado, e assim o fará para todos sempre. Essa é a sua vontade. Mas a vontade de Deus para nós é que, com bom e suave, com bom e maravilhoso, é que os irmãos vivam em união. E a vontade de Deus, nunca nos esqueçamos, é boa, agradável e perfeita. Que a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus se cumpra em nós, para a sua honra, para a sua glória, porque unidos em Cristo Jesus, como irmãos verdadeiros, sinceros, nós permanecemos. E a igreja declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E assim, de maneira breve, fizemos mais um estudo da palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos direcione pela essa vereda, por este caminho tão estreito, mas que é um caminho perfeito. Jesus é este caminho. Jesus é a verdade e a vida. E nele nós permanecemos em comunhão. E neste nome, que está acima de todo nome, nós, unidos em Cristo, permanecemos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.